Boa tarde, quelônios. Antes de começar esse vídeo, eu peço você, segue, curte, comenta, compartilha e vamos embora pro vídeo. Hoje eu vou falar um vídeo um pouco diferente sobre as expressões populares, que sempre me chamaram a atenção, que são diferentes e que tem algumas peculiaridades. Algumas eu concordo, outras eu discordo. São diferentes. Vamos lá, vamos ver, bora pro vídeo. Muitas expressões populares são repetidas incorretamente, alterando o som e o sentido original. Essas confusões sonoras transformam provérbios antigos em frases sem sentido lógicos. Algumas das expressões mais comuns faladas com sentido ou sonoridade errada, por exemplo, cuspido e escarrado. Essa expressão é estranha, né? É uma expressão popular que eu ouvi muito na minha infância, que significa que duas pessoas são extremamente parecidas, idênticas ou muito semelhantes fisicamente. Geralmente comparando um filho, um pai, ou algum parente próximo. A frase é popular e sugere que alguém é a imagem da outra. E que vale dizer que alguém é a cara da outra pessoa, é a imagem e semelhança daquela pessoa. Diferente do que muitos pensam, a expressão não vem do esculpido em mármore de Carrara, que é aquela região famosa da Itália. Ela se origina da ideia de que alguém é uma réplica perfeita, como se fosse um cuspe da outra pessoa, nojento, né? Reforçado pelo sinônimo escarrar. Por isso é usada essa expressão. É semelhante à expressão inglesa spit, de spit an image, imagem cuspida, o que reforça a origem no ato de cuspir. É nojenta, estranha, né? Outra expressão muito comum na minha época, principalmente, é quem tem boca vai a Roma. É um ditado popular que significa que quem se comunica, pergunta e não tem vergonha, consegue alcançar seus objetivos e chegar a qualquer lugar. A expressão destaca a importância da comunicação para resolver problemas e obter informações, ou seja, vai à luta. Quem sabe perguntar, sabe se comunicar, consegue chegar a qualquer lugar, se vira. Reza a lenda que esse provérbio se consolidou pela ideia de que antigamente todas as estradas romanas levavam a Roma. Não devia ter muitas, né? Facilitando o acesso à cidade. Existe uma interpretação que diz que quem tem boca vaia, de vaiar, vai a Roma, do verbo vaiar. Mas tem registro que indica que essa é uma variação muito mais recente, rara, e muitas vezes considerada um erro de interpretação da expressão original. Quem tem boca vai a Roma. Eu me lembro, estava me lembrando quando eu era guri. Quem tem boca vai a Roma. Mas o que eu quero é a Roma? Tem tanto lugar melhor para ir, né? O que eu quero é a Roma? Deixa a Roma lá. Deixa eu ir para, na época, né? Deixa eu ir para Disney, deixa eu ir para qualquer outro lugar, né? Mas é que é coisa antiga, né? Vem lá de trás. É isso aí. Outra expressão muito comum na minha época era cor de burro quando foge. Estranha essa também. É uma expressão popular brasileira, consagrada. Mas as novas gerações eu não sei como é que está, se eles usam ou não. Que faz referência quando tem uma cor esquisita, estranha, sem definição. Tu não sabe que cor que é. Tipo, sei lá, uma cor que tu não sabe dizer o que é. Mas muitos acreditam que o correto é corro de burro quando foge. Não é uma cor, mas é a expressão correr, correr do problema. Tu tem algum problema, corro de burro quando foge. Tu pode ver que essas expressões, geralmente, elas têm duas interpretações, né? Depois eu tive que estudar um pouco, né? A gente vê que
quase todas elas, isso é histórico, né? Faz parte. As pessoas se confundiam, misturavam, né? Cor de burro quando foge. É coisa muito da criatividade, né? Porque corro, né? Mas também é coisa antiga, né? Não dá para ficar julgando muito, mas que é estranho né? É estranho esse tipo de expressão. Outra expressão muito usada, quem não tem cão, caça com gato. É uma expressão que significa que a gente pode improvisar e usar os recursos disponíveis para resolver um problema, mesmo sem ter a ferramenta ideal. Indica criatividade, superação e necessidade de não desistir, utilizando as alternativas para alcançar o objetivo final. Muitas vezes associado à ideia de gambiarra, de adaptação, mas dizem que a versão original seria quem não tem cão, caça com gato, sugerindo que a gente deve agir de forma astuta, silenciosa, sozinha, como os gatos faziam, né? Essa é outra expressão, quem não tem cão, caça com gato. Quem não tem cão, caça com gato. É tipo assim, te vira. Tu não tem isso aqui? Arranja outra. Dá teu jeito, né? É quem não tem cão, caça com gato. Agora eu tô aqui refletindo, né? Eu acho que os dois são bons caçadores, mas ainda acho que o gato caça melhor. Acho que o gato tem mais um instinto de caçar. É interessante esse deitado popular, né? Outro deitado popular muito comum é enfiou o pé na jaca. Tem a ver com cometer excesso, com exagerar na dose de qualquer coisa, de comida, de bebida. É exceder os limites, né? Mas como todo o ditado, quando tu pesquisa, tem um porém, aí tem mais de uma explicação, tem interpretação. Dizem que a frase correta do enfiou o pé na jaca é enfiou o pé no jacá. Jacá é um cesto grande de palha usado em lombo dos animais. E o que acontecia? Ao beber demais, antigamente, as pessoas tropeçavam no jacá e não na jaca. Isso mostra muito como são ditados antigos, né? Porque hoje, claro, uma região ou outra tem, região muito miserável, muito pobre, mas hoje quase tu não vê cavalo tu vê com carroça, tu vê com outras coisas, mas não com cesta. E também a palavra é complicada, né? Porque a fruta é jaca e a cesta é jacá, só tem um acento agudo no último A. Então a chance de trocar, de acontecer essas confusões, eu acho que era muito comum. Outro dito popular, era o quem pariu Mateus que balance. Esse também é muito estranho, muito, sabe? É um ditado popular brasileiro que significa que quem criou o problema, a situação, que deve assumir e resolver. Embora muito popularmente usado como Mateus, alguns acreditam que a origem pode ser quem pariu, a frase correta, entre aspas, né? Entre aspas, abre aspas. Quem pariu os maus teus que balance. Se referindo aos próprios defeitos, ou seja, quem pariu mantém e balance. Essa seria a frase correta, né? Tipo, o problema é teu, tu que crie, que balance, que bote para dormir, te vira. Os próximos, os dois últimos que eu selecionei para fazer esse vídeo, é um pouco controverso, um pouco... Eu não sei se a palavra certa é discordo. Um deles é os últimos serão os primeiros. Esse é um ensinamento bíblico de Jesus sobre a inversão de valores no reino de Deus. Ou seja,
significa que humilde graça superariam méritos humanos. No contexto da parábola bíblica dos trabalhadores, indica que Deus valorizava o serviço de coração, não a posição. O que importava era mais ou menos o teu caráter, não se tu chegou primeiro ou depois. Essa é a lógica para o contexto da Bíblia. Para mim, o lógico seria: os primeiros serão os primeiros e os últimos serão os últimos. A lógica é essa, né? Mas por muito tempo eu entendo a questão bíblica, né? É bonito. Eu acho que para algumas coisas, sim. Mas para outras, eu não posso ser hipócrita. Eu acho que os primeiros serão os primeiros e os últimos serão os últimos, né? Mas para o contexto bíblico de paz, de amor, de bom caráter, está valendo. Um outro que eu descobri há pouco tempo que estava errado é o 2 pesos e 2 medidas. É uma expressão popular que tem o intuito de justificar a injustiça, a parcialidade, a hipocrisia, indicando que situações semelhantes são julgadas com critérios diferentes. E a origem é bíblica, dos provérbios. Do provérbio 20:10, que menciona 2 pesos, entre aspas, 2 pesos e 2 medidas. Uns e outras são admiráveis ao Senhor. Fecha aspas. Referindo-se aos comerciantes desonestos que usavam as balanças adulteradas. Biblicamente, a ideia era essa, né? Mas a lógica, aí eu tenho que discordar até da questão bíblica, né? Porque mesmo que o conceito seja esse, dos caras que queriam fraudar as balanças na época de Jesus, né? 2 pesos e 2 medidas, não. Não, 2 pesos e 2 medidas está certo, é isso aí. As 2 pesagens são 2 medidas. O lógico seria 1 peso, 2 medidas. Esse é o certo. E esses uns anos para cá eu estava lendo, e aí eu comecei a pensar nisso. 2 pesos, 2 medidas? Não. 2 pesos e 2 medidas está certo. Mas para justificar o ditado, tu tem que dizer 1 peso, 2 medidas. Senão não tem porquê justificar o ditado, né? 1 peso, 2 medidas. Essa seria a frase correta para pregar, para usar para uma situação incorreta, para demonstrar que uma situação incorreta. Pô, tu pesou a mesma coisa 2 vezes e deu 2 pesos diferentes? Aí tem coisa errada, né? Se tu sabe mais algum ditado legal, comenta aqui embaixo. Tinha vários, mas eu peguei alguns para pincelar, até para o vídeo não ficar muito longo. Um abraço, curte, comenta, compartilha. Até o próximo vídeo. Fui!